pessoal, estamos aí iniciando mais um podcast The Best Ministérios Modernos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente, batendo esse papo, tendo esse encontro aqui semanal. Eu sou o Wallace Torres, estou aqui também com meu amigo Adriano Silva, idealizador, sonhador desse projeto aí, do podcast The Best Ministérios Modernos, né? E a gente está aí hoje nesse episódio, né, nesse bate-papo aqui, sendo hoje patrocinado pela República dos Sabores, pizzaria, hamburgueria. Você que está aí pensando em fazer aquele lanche, né? Pedir aquele lanche depois do culto, o pessoal sai para fazer aquele lanche, aquele encontro. Já sai com fome, né? Já sai com fome, né? Fala igual um amigo meu para fazer aquela koinonia, né? Aquela reunião. Faz aí um pedido lá na República dos Sabores, telefone 995-58-2280, né? 999-58-2280, República dos Sabores. Que é o nosso patrocinador da noite, né? Que até disponibilizou pra gente aí uma degustação. Já chegou, já um lanche aí, rápido. Pediu, ó. Já chegou. Rapidinho, chegou aí, né, pessoal? E a gente estará abordando hoje vários assuntos aí top demais, inclusive algo a respeito da voz, do cuidado com a voz, algo a respeito da dedicação do ministério, né? Do seu ministério, preparação, qualificação do ministério. A gente vai estar falando também outros assuntos que fique ligado aí, já não sai daí não, né? Não pula o vídeo não, porque senão eu já vou falando tudo aqui, enfim, a gente fica sem, adianta muitos assuntos aqui, mas fica com a gente aí que, olha, como sempre, né? Muita coisa boa para estar nos edificando como igreja, estar nos edificando como servos e ministros do Senhor. E eu estou aqui hoje, em grande prazer, estou recebendo o casal. E antes disso, né? Antes disso? Para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Isso, né? Aí, eu vou se inscreva lá. De pedir o povo aí, pedir o pessoal, né? Tá vendo? Nós estamos aqui com um casal de amigos aqui, né? Que tá para somar com a gente aqui. Isso então aí. A gente pede a vocês que possam estar se inscrevendo no nosso canal, ativa o sininho lá para receber as notificações de toda vez que a gente postar o vídeo lá, que você possa estar recebendo. Vai nos ajudar muito, curte lá, compartilha, comenta lá que a gente vai estar respondendo as perguntas que vocês tiverem aí. Show de bola, pessoal. Você falando em perguntas também, eu já gostaria de lembrar você aí, rapidamente, né, você que dá uma sugestão do assunto, ou de uma curiosidade, ou alguém que você gostaria, né, dentro daqui da cidade de Campos dos Goytacazes, que estivesse aqui com a gente, né, mande aí a sua mensagem, ou o seu comentário com o seu contato, que a equipe aí vai estar fazendo contato com você, pra gente vir também estar batendo esse papo aqui, né? E agora, sem mais delongas... Quem tá aí? Casal abençoado, Vaguinho e Priscila. Sejam muito bem-vindos, nossos amados aí, irmãos que, né, temos a impressão de que já nos conhecemos, né, de algum lugar, mas hoje está sendo retificado, né, hoje essa apresentação. São os irmãos aí da Segunda Igreja Batista, desde já mandando aí um grande abraço aos nossos irmãos amados aí da Segunda Igreja Batista de Campos, com o pastor Adonias, não é isso? Sim, Nosso irmão pastor Adonias, já está também aberto aí o espaço, né? Já o convite ao vivo aí para o nosso querido pastor Adonias também estar aí conversando com a gente, não é isso, pessoal? Então já falamos aí sobre se inscrever, sobre né, tá compartilhando, já tá o recado dado aí. E vamos começando aí com o nosso amigo Vaguinho, né? Batendo papo com o Vaguinho, depois a gente vai passando pra Priscila e a gente vai fazendo aquele bate-papo legal, né, pessoal? Vaguinho que é um guitarrista, né? Isso, e ele já me falou aqui... Que é fera. Mas além da guitarra, Vaguinho, tem mais o quê? Tem aquela questão do consertar os instrumentos aí, como é que é o negócio? Sim. Aquele nome bonito. Boa noite a todos, quero agradecer a vocês aí pela oportunidade. Prazer pra gente estar aqui. Top demais. A gente também trabalha com luthieria, né? Já tem uns 15 anos que a gente faz manutenção, instrumento, restauração, o ajuste que precisar a gente está fazendo aí. Atenção, você das suas igrejas aí, olha aí, pessoal aí das igrejas aí, fiquem atentos, está precisando da manutenção. Vai estar passando aí o telefone do Vaguinho na tela, a gente vai estar pegando o contato aí do Vaguinho, na hora que ele falar, vai estar aparecendo para você e tá fazendo um contato com ele, para poder estar aí, tendo esse serviço aí, ó, qualidade prima aí no seu instrumento. Temos também a nossa querida Priscila, né, esposa do Vaguinho,
Priscila, que é envolvida também com a música, né, com o Ministério de Louvor. Está estudando hoje música, não é isso? Fala um pouquinho, Priscila, a respeito de vocês. Se apresenta aí para os nossos irmãos aí. É um prazer estar aqui com vocês. Muito grata ao Senhor. E é sempre muito bom estar à mesa, né? Porque à mesa a gente se conhece mais e pode compartilhar coisas boas, né? Verdade. Hoje eu estou no 8º período da licenciatura em música. Olha aí, eu faço licenciatura em música. Eu cursei também um curso de música cristã no Colégio Batista. Benção. Já terminei há alguns anos, né? E eu sou professora de canto, né? Na área como professora de canto, é um chamado. Não é só ser professora de canto. É um chamado mesmo, com a intenção de estar ajudando os ministros de louvor, as pessoas que estão com o coração ali na obra do Senhor, a estar conseguindo projetar melhor sua voz, cuidar da voz. Tem muitas pessoas nas igrejas hoje que estão com problema vocal. Sim. E é por conta do mau uso mesmo. Às vezes a pessoa quer se expressar mais, ela não consegue porque ela não consegue ter uma projeção. Então é algo específico. Algo específico. E sou ministra de louvor, a gente tem a oportunidade e o privilégio de estar em várias igrejas pequenas, igrejas simples, igrejas maiores, ministrando, levando a presença do Senhor, levando os irmãos a adorarem de forma simples. Às vezes a gente faz voz e violão, às vezes a gente faz com a banda. Nós temos uma banda, nossos amigos, né? O Leonardo, o outro Leonardo e o Fabiano, né? Que tá com a gente, são 2 Léo. Léo e Fabiano. Léo e Fabiano. Então, isso é o que arde no nosso coração. Glória a Deus. Programação da igreja lá, vocês conseguem passar pra gente alguma coisa? Como é que tá a questão de cultos da igreja, dias de culto? Programação lá da Segunda Igreja Batista. O que a gente tem de programação lá? A igreja lá funciona. Os cultos pela manhã começa às 10 horas. E à noite também tem um culto que começa às 7h30, né? Às 19h30. Durante a semana é na quinta. Muitas igrejas é quarta, né? Mas lá é na quinta-feira, durante a semana, e começa às 20 horas. Maravilha. Isso. E tem vários cursos de capacitação para quem está chegando na igreja. Tem vários cursos para as pessoas estarem conhecendo quem é Jesus, conhecendo o Evangelho de fato. É isso mesmo, tem isso mesmo. Também o Bom Dia Espírito Santo pelo Instagram. O Bom Dia Espírito Santo. 6h15 da manhã, todo dia tem um pastor lá trazendo um pão fresco, né? Como eles falam. Então quem acorda cedo, antes de trabalhar, está ali fazendo seu café, pode estar ali escutando, se alimentando da palavra, do que está sendo falado ali. Presencial também, né? Presencial? No caso Espírito Santo, ou só então, o Bom Dia Espírito Santo começou na pandemia. Sim. Começou na pandemia, né? Então, hoje o Bom Dia Espírito Santo ainda é online. Sim. Por conta do nossas... Não dá para a igreja toda estar ali. Então, é esse tempo ali online, um tempo de 40 minutos, um tempo curto, né? E os cursos, esses cursos que eu estou falando, de preparação, tem vários módulos para quem está chegando, porque quando a pessoa chega na igreja, ela se converte, o propósito é que ela chegue ao batismo, né? Sim, correto. Mas existe um caminho. E às discipulado vezes, ali, vamos dizer discipulado. assim. Então, às vezes, esse caminho fica alguma coisa para trás. Então, a ideia é com que a pessoa realmente seja consolidado nela o Evangelho de Jesus. O que é Jesus? Quem é Jesus? E o que é ter uma vida transformada? O que é passar pelas águas? Depois, ele tem outros cursos que vai fazendo para a pessoa poder ter essa capacidade de liderar outra pessoa. Sim. Porque se... É importante, né? É importante as pessoas saberem como conduzir outras, para saber como discipular. Liderados, né? Para liderar. Então, preparação de pessoas. Sim. Preparação de líderes. Porque se chega só... Você está na igreja e você não sabe o que fazer com o irmão que às vezes precisa de você, você não sabe como instruí-lo, você não sabe como... Então, é importante ter essa instrução de perto... Né? Porque tem muita gente que entra na igreja e às vezes não tem ninguém do lado dela
né? Principalmente uma igreja grande. Então é importante que todos estejam com essa mente assim conectada com esse propósito de estar abençoando o outro, gerando outras vidas. Que é o que é mais importante, né? É o propósito da igreja, né? Isso aí. Isso Às aí. vezes a gente fica focado em outras coisas, Sim. né? Só fechado em ministérios e esquece das vidas. Esquece das vidas, É benção, tá passado o recado aí, depois a gente conseguir, coloca o @ da igreja aí, né? Que é uma igreja bem presente na internet. No caso, esse canal do Bom Dia Espírito Santo tem um canal que... É o próprio YouTube é no da- é o próprio, é no Instagram da igreja. É no Instagram da igreja. Instagram da igreja. Você entra lá de manhã cedinho, 6 horas, 6h15. 6h15 em ponto, começa, no máximo 7 horas, já está acabando, assim. É mesmo para você tomar um Perfeito. café e agir sua vida. Bom, primeiro Perfeito, contato, né? Dando aquela premissa das primeiras horas pro Senhor. Isso aí. Vou cutucar o Vaguinho. Vou muito mexer com o quietinho, Vaguinho. É, gente, né, Vaguinho? Muito tempo caminhada de ministério. Eu também já tenho aí uma longa caminhada nessa questão de ministério de louvor. E a gente já passou por muita coisa e observa, né, algumas coisas que não mudam na igreja. Mas o que eu tenho recordação é de um estilo musical dos anos 90. Na verdade, não sei se você há de concordar comigo. Nos anos 90 a gente era mais eclético. Ixi, esse assunto é polêmico. Não é tão polêmico, né? Mais ou menos polêmico, né? Mas não é tão polêmico assim, né? Vamos mexer com a turma do reverb. Eu gosto de reverb. Sim. Né, Vaguinho? Assim, né? Dos anos 90, que eu até trabalhei nesse período numa rádio também, numa rádio evangélica, ou rádio gospel, como costumam, né? E os hits, eles praticamente não tinham um padrão, né? Uhum. A gente estava ouvindo lá Kleber Lucas cantando Aos Pés da Cruz, mas ao mesmo tempo tinha uma Cassiane com muito louvor, tinha uma Fernanda Brum com outra situação, e tinha um outro Catedral lá No rock. lançando um outro rock lá, e daqui a pouco tinha um novo som lá com a questão mais romântica, daqui a pouco surgia um outro com a situação mais pentecostal, mais pro um Adinaldo do Rio, né, um Raíssa e Ravel. Verdade. Sendo que eu noto que hoje ficou um negócio só. Worship. Eu tô errado? Não tá errado não. Hoje tá bem empacotado, né? Tá tudo assim... Tá tudo muito encaixotado. Hoje é literalmente um produto, né? Infelizmente, né? Hoje é um produto, as pessoas estão mais preocupadas. Assim. É difícil generalizar, não tô querendo generalizar. Existe muita gente séria. Claro. Existe muita gente sim. séria nesse meio. Mas muita gente vai na onda do sucesso, né? Mas isso... a gente está olhando muito lá para fora, principalmente para a Europa ali, aquele pessoal da Bretanha, né? O pessoal chama hoje de worship, que na verdade isso é post-rock. Entendi. Né? O pessoal bota como estilo, o nome desse estilo é post-rock. Isso nasce na Inglaterra, ali na Bretanha, começa com U2, hoje o grande nome seria, eu esqueci o nome da banda agora, o grande nome hoje no mundo, vou lembrar, enfim, passa por U2, Delirious, entre outros movimentos. Né? Na Europa ali. E na Europa, né? Isso influenciou a igreja. Isso influenciou por causa do Hillsongs, né? A Hillsongs foi o grande expoente que trouxe isso para o meio evangélico, esse som britânico, essa coisa mais down, assim. Mais preguiçosa. Às vezes, em alguns momentos, até depressivo, né? Sim. Essa sonoridade meio... Sim. Enfim. Eu acho que tudo tem seu momento, né? Tudo teria o seu momento. Todos os estilos ele teria um momento. Só que hoje parece que as pessoas, não sei se estão tão para baixo, que parece que esse som mais depressivo, mais down, ele massageando para baixo. Existe também a simplicidade do estilo, que é muito mais fácil de tocar, claro, aparentemente. Né? Isso, as músicas estão aparentemente. 3 acordes, 4 acordes, algumas pessoas se sentem mais à vontade. Mas aí que vem um grande engano, né? Porque você tem muita ambiência, muitas camadas sonoras em cima disso. Sim.
E aí você chega, pô, por que a galera da igreja não tá... A música é simples, mas tá feio. E aí existe todo um outro critério que o pessoal esquece. Né? Um sentir, na verdade. Vai bem mais do que só que ela tem algumas técnicas nessa... Existe aquilo que a gente chama de dinâmica de banda. Tem gente que acha que dinâmica é volume somente. Isso faz parte da dinâmica. Correto. Mas tocar em conjunto é tocar junto. É uma troca, é uma conversa. Então somos 4... Então... Peraí, somos 4 vozes. As 4 vozes precisam se completar. Então, às vezes, o cara tá no mesmo palco, ou na mesma igreja, né, naquele mesmo lugar, mas ele não está junto. Sim. Entende? O guitarrista faz tudo que ele acha que tem que fazer, o baterista faz tudo que acha que tem que fazer, o baixista assim por diante. Não faz em grupo, né? Faz cada um o seu e... Cada um faz o seu. Eles estão no mesmo lugar, mas não são uma equipe. Sim. Sabe? Não estão conectados. Não estão conectados. O ministro de louvor, ele fala na hora das introduções, ele fala na hora dos solos. O guitarrista faz vários arranjos em toda a música, o baterista corta todas as cabeças de compasso. A gente chamava introdução. Introdução não, a gente chamava isso antigamente... A gente tem que ter... Não era bem prelúdio, não. Era quando tinha um feeling entre a banda, a gente chamava isso de... Agora me fugiu a palavra também, né? Tava todo mundo ali no mesmo sentimento, né? Que chegava num tal de... Chegava numa Entrosamento? Entrosamento, isso mesmo. Graças a Deus lembrou que a gente fica assim parado pensando. Então esse entrosamento, muitas das vezes até no olhar... Sim. Numa expressão, o outro já conseguia entender. Sim. Hoje praticamente ninguém nem olha pro outro, né? Eu olho pro outro assim, você toca lá o seu violão, eu toco baixo, ele guitarra, ela canta. A gente tem que manter uma comunicação, né? Exatamente. Hoje cada um no seu, lá na minha igreja, por exemplo, eu comecei, o pessoal começou com esse worship direto. E depois só ficou nisso. E eu sou acostumado a tocar antes várias notas e você ficava preso naquilo ali. Então, tipo assim, pra mim foi difícil pegar essa dinâmica de só aquilo ali. Porque, e principalmente os mais novos, que quando a gente queria tocar os louvores mais antigos, que tinha vários acordes, várias... E aí eles não sabiam. E não adianta que não pega. Porque é interessante a visão do Vaguinho, né? Daqui a pouco eu vou voltar para a Priscila para a gente manter essa dinâmica, né? Muito bom até ter a Priscila aqui com a gente, porque eu estava cobrando isso de mim mesmo, né? E o Adriano e o pessoal do podcast, da presença feminina aqui também, que é muito importante. A mulher hoje ela é atuante em tudo e deve ser assim. E por que não aqui no nosso podcast, né? Então a gente estava ansioso. Estivemos aí fazendo alguns convites de algumas irmãs, infelizmente não puderam estar aqui, para falar a respeito dos seus ministérios, Ministério de Dança, que é um ministério também atuante hoje na igreja, né, dança profética. Eu já ouvi vários equívocos aí, mas eu hoje aprendi e entendo que também faz parte dessa gama de ministérios modernos, né, que é o grande tema do nosso podcast. E para os irmãos que ainda têm alguma dúvida, é só ler o Salmo 149 que vão ficar lá por dentro lá dessas questões, né, a respeito de musicalidade no ambiente de culto. Então, Vaguinho, interessante agora, Vaguinho. Todo mundo geralmente fala nessa questão do worship como empobrecimento da música gospel, e você colocou hoje uma ótica diferente. E eu achei bem interessante, né, essa questão, né, dependendo, de repente, uma questão por geração, né, geração que a gente vive, geração que tem formado aí. Tem me gerado uma preocupação. Tudo descartável, né? E a minha preocupação também é essa questão uma sensibilidade, vamos dizer, extrema. Então, prefere-se inclusive as músicas assim. Mas às vezes eu fico me imaginando no culto, né? Vamos cultuar o Senhor aqui, e um culto de ação de graças e fazer angariar aqui recursos para a gente comprar um terreno para fazer um estacionamento na igreja. Vou comprar um terreno na igreja e um culto... Vai lá, não se celebra mais. Worship, né? E aí, rapaz? Não tem celebração. Como que a pessoa vai fazer vai abrir o coração para fazer aquela doação com alegria se tá tocando sofrência gospel? Pois é. Esse sofrência gospel foi que eu apelidei, porque eu vou te falar. Tem cada uma que eu fico parado assim, ouvindo. Falei, Jesus, meu Deus, levanta esse povo.
Então, tudo tem seu lugar, né? Essa música mais de contrição, assim, ela seria uma música muito legal para um determinado momento no culto. Correto. Não querendo pôr uma regra, porque eu acho que as questões espirituais não têm necessariamente uma regra. Sim. Deus faz o que ele quiser. Mas a gente, uma nós somos seres humanos. Tem um direcionamento. Um direcionamento. Gente, vamos celebrar aqui, aí entra o cara, aquela tristeza, aquela melancolia, né? Então cada coisa tem o seu momento. Se a gente pensar, né? Aí vou lá na escola antiga da adoração, lá, o pessoal mais antigo, eles falavam muito do caminho do tabernáculo, né? Faziam um paralelo com o tabernáculo sobre átrio, santo e santíssimo lugar. Átrio seria um momento de festa. O pessoal de Levítico hoje, o pessoal mais novo aí da música, for querer referência de organização e do que Deus de repente exige numa questão para ministros, vão ficar até um pouco assustados, mas dessa questão desse caminho aí então você bem minucioso. Você teria o átrio, né? Momento sendo assim bem superficial, momento de festa, o santo, né, que seria um momento mais ali, estamos mais dentro do clima, o santo dos santos seria esse momento mais de êxtase, nirvana espiritual, esse momento mais místico, né, se eu posso falar assim, às vezes para os evangélicos isso pode gerar algum escândalo, algum desconforto no ouvir, mas a gente precisa... mais íntimo ali, com o pai. Não, hoje parece que todo mundo quer ficar trancado no quarto escuro chorando o tempo todo. E isso em alguns momentos pode até ser um erro. Por quê? A gente está numa igreja, a gente tem de 0 a 100, no mínimo, pelo menos ali de 0 a 100. Então são várias culturas, várias pessoas, várias gerações. Teoricamente, o Ministério de Louvor, ele já está naquela semana preparado. Né? Ele se preparou, o ministro orou, jejuou, enfim. Então ele está num nível que a igreja, a maioria das pessoas que estão ali na igreja não chegaram ainda. Mas não seria esse o papel dele, de conduzir a igreja a isso? Exatamente, de facilitar a igreja na adoração. Né? Mas aí o cara ele já traz lá o Mateus 6,6 dele pro palco, sem pensar necessariamente no que está acontecendo com as pessoas ali. E não que eu queira botar o homem no centro, não é isso. E sim me preocupar em conduzir essa pessoa a chegar a Deus. Sim, claro, né? O culto é para ter direcionado a alguém, né? Essa questão. Então, já entra lá, o cara ele tá lá, ficou aquela semana toda, teve um momento dele com Deus, e ele já entra ali, santo, santo, Senhor, tal. Nada de errado, mas... E aí, às vezes, o irmãozinho saiu da igreja, brigou com a mulher, chutou a barriga do cachorro, pisou no rabo do gato. Ele tá totalmente fora de sintonia, né? E eu costumo falar que a ministração, ela ocorre com 3 pilares. E, assim, alguns teólogos me desculpem, né? Eu posso estar falando... Então, que é o espiritual, né? Sim. O artístico e o terapêutico. Entende? O espiritual, todos nós no meio evangélico já sabemos o que isso significa. Estar sensível a Deus, o que Deus quer fazer, conhecimento, vida com Deus. O artístico é fazer com arte, fazer com beleza, fazer bem feito. Né? E o terapêutico é justamente isso. Eu tenho várias pessoas, eu tenho várias etárias ali, muita coisa está acontecendo, pessoas com várias necessidades diferentes. E eu preciso facilitar esse caminho para que essas pessoas entrem no momento de adoração. Correto. E isso não é pensado, entende? Muitas das vezes isso é esquecido, sabe? Verdade, verdade. Priscila, vamos aí. A gente tem, pegando um gancho no que o Vaguinho falou, seria um exagero ou seria querer colocar o molde? De repente, não seria interessante o louvor estar linkado já à ministração da palavra? Porque o que eu vejo muito hoje é o quê? Que a igreja parece que tem 2 cultos diferentes, são distintos. Culto com louvor e uma outra ambientação quando entra a palavra. E eu, na minha humilde, né, no meu humilde posicionamento, eu creio que teria que seguir uma mesma linha de unção. Inclusive, tem igreja que tem o costume até de, quando acaba o louvor, querer passar algum informativo. Né? E eu aprendi numa congregação com os irmãos que puxar a escada, né? Você está ali subindo a escada, já daqui a pouco puxa a sua escada e você cai de novo, aí tem que de novo pegar aquela interação, aquela questão com a palavra, né? Seria interessante, Priscila, de repente hoje ou não sei,
né? Aqui a gente vai estar colocando o nosso ponto de vista como participantes de ministérios. O pastor alinhar com o líder do louvor as canções a serem adoradas, a serem entoadas no domingo. Olha, essa Tá linkado com a palavra? Seria interessante. É uma das estratégias, né? Isso é uma das estratégias, o pastor alinhar. Existem igrejas que alguns pastores, eles até também pensam junto o repetório do ministério. Ah, eu não sabia, para mim é novidade agora. Para mim não teria. Existem pastores que se envolvem bastante nesse pensamento e eles também pensam junto no repertório, o que a igreja está vivendo naquele tempo, sobre o que vamos cantar nesse tempo. Correto. Isso é importante. Mas existem alguns casos, quando não tem esse pensar, existe o ministro que ele tem essa ação, né, de fazer contato com o seu pastor. Então, por exemplo, pastor, sobre o que o senhor vai falar domingo? O senhor já tem uma pregação para o culto tal? Porque eu estou escolhendo aqui o repertório. Aí tem pastor que já fala, não, eu tenho pensado sobre isso, tenho gerado isso, mais ou menos nessa linha. E aí eles já vão ali orando, alinhando. É interessante. E já tem uma outra situação que é assim, alguns preferem não fazer esse contato. Preferem, tipo assim, Deus vai fazer algo. E eu vou estar orando aqui, pedindo a Deus a direção dos louvores. E na hora, vamos ver se o Senhor vai trazer um alinhamento. E muitas vezes acontece. Acontece mesmo. E sem ter combinado nada, fala assim, nossa, o louvor estava totalmente a ver, até a palavra ali breve que o ministro deu estava dentro do que o pastor falou, então envolve um pouco mais, né? Não que os outros não tenham, mas envolve um pouco mais ainda essa questão de o que o Senhor quer para esse culto. Então, alguns preferem fazer esse contato, outros não. Mas esse caminho é super importante, porque a pessoa chega no culto, né? Quando você não vai pregar, quando eu não vou cantar. Nós vamos no culto para participar do culto juntos, né? Sim. Então, nós queremos ser conduzidos. Sim. Nós queremos ser conduzidos. Então, é importante, dentro do que Wagner estava falando, é importante você chegar, quem vai ministrar, quem principalmente vai ministrar o louvor, você chega cedo. Principalmente, né? Chega cedo, antes de todo mundo chegar na igreja. E você começar a observar o que está acontecendo na igreja. Correto. Primeiro, qual é o momento? É um dia de festa? É um dia que faleceu alguém muito querido da igreja? É um dia que a igreja está passando por uma batalha espiritual, nós estamos vivendo isso. O que está acontecendo com a igreja? Aí o ministro ele está alinhado com isso. Mas, por exemplo, vamos supor, o dia que eu não vou ministrar na minha igreja, mas eu vou em outra igreja, eu não tenho que saber tudo o que está acontecendo naquela igreja. Mas se você está ligado com o Senhor, você está observando a atmosfera. As pessoas estão muito dispersas. Está todo mundo conversando, ninguém está atento, como se nem fosse acontecer, como se estivesse já no final de um culto. Então, o louvor ele precisa começar de uma forma que atrai a atenção das pessoas. Eu vou até citar uma situação aqui diferente e que eu me recordo dos tempos mais antigos, né? Em que a gente vinha cantando pelo caminho, a gente vinha batendo um pandeiro ou alguma coisa e vinha muitas das vezes catando uma pessoa que estava no caminho. Vamos na igreja, a gente na Baixada passava catando todo mundo, daqui a pouco tinha gente que tinha bebido, embriagado na igreja, gente que estava jogando bola, chegou na igreja todo sujo de campo, e a gente ia pelo caminho arrastando e já chegava na igreja nesse clima de adoração, de louvar a Deus ali, e ali já se iniciava o culto, todo mundo naquele mesmo pensamento. Olha que legal isso. Seria até interessante, de repente, o resgate disso. Porque o que eu olho muito é as pessoas como espectadores, simplesmente. Infelizmente. Né? Chegam dentro de uma congregação e sentam e vamos ver o que vai sair daí. E muitas das vezes tá ali só para ver o que vai acontecer, né? Então, seu irmãozinho vai errar, você vai mudar, né? A nota. E justamente falando, né, já que não endossando nem nada do que a Priscila falou, né, tem que entender a motivação do ambiente.
Quando já que essa motivação de prestação de culto, e a gente ouve isso na internet, é frase na internet, né? Que o culto não é para você, o culto é direcionado a Deus. Então é para a gente já sair com esse objetivo de casa, com discernimento de que a gente está indo para cultuar, não simplesmente para ter uma reunião social. Seria esse caso? É entender esse ambiente? Quando você olha, quando você falou que tem que entender o ambiente ali, em que se encontra, não seria... Quando eu falo sobre entender o ambiente, é de uma forma, das duas formas. Pensando na questão humana e pensando na questão espiritual. Na coinonia e na questão espiritual. Se você está ali sensível à voz do Espírito Santo, e esse é um trabalho que é feito em casa, Sim. você vai ter uma direção do Espírito Santo de Deus. Então calma aí um bocadinho de novo, que isso foi forte. Então você, líder de ministério de louvor, vai sair daqui aprendendo de novo. Repete pra gente aí de novo, Priscila. Eu fico pedindo. Fala ali pro pessoal ali, ó, naquela câmera ali, ó. Você que quer ter uma sensibilidade, aonde que é, Priscila? É em casa, é no Mateus 6,6. Sim. É o seu tempo com Deus, porque o lugar do secreto, ele é muito melhor do que o altar da igreja. Importante isso. Ele é melhor. Muito importante. Não pensando na igreja, pensando em você. No seu relacionamento com Deus. Que isso vai ser transbordado ali no altar. Mas no secreto com o Senhor, você é desconstruído. No secreto com o Senhor, você é moldado. É verdade. Então, fortalezas que nos impedem de fluir, de seguir em tantas áreas da nossa vida, porque tudo está ligado no reino espiritual, né? Então, ali no secreto, você começa sendo desconstruído e sendo construído de novo por Deus. E ali você começa a ter experiências reais com o Senhor que você leva para o altar, não falando a sua experiência necessariamente, mas a unção é algo que ele corre. Ele escorre do altar. Sim. E ele alcança todos que estão ali na igreja. E isso é algo real. Isso é algo real. Assim como é real quando a gente sobe para o altar com um fogo estranho. Eu aprendi uma alusão muito interessante, né? A gente vai vendo alguns exemplos práticos. Eu aprendi há alguns anos atrás a respeito desse fluir, né? Que vem do céu para o ministro e passa do ministro para a igreja. Isso. E se esse rio de unção, se esse rio de graça, se esse rio que vem através da administração de Deus passa por ali e encontra entulho, o que um rio costuma fazer? Costuma empurrar entulho também. E muitas das vezes pode ser uma declaração, daqui é uma conjectura que a gente está fazendo, Sim. Mas por isso a importância da vida do ministro, do líder de louvor, no seu secreto. Para que ao ouvir o rio de Deus possa jorrar e o rio de Deus ele ser um canal para também escorrer para toda a congregação ali. Exatamente. E se encontrar algum entulho no meio do caminho, automaticamente o que vai acontecer? Sim. Né? Vai ser jogado também esse entulho. Então, por exemplo, você falou sobre esse tempo, um tempo atrás, as pessoas já vinham cantando, as pessoas já vinham com aquela expectativa. Então, esse olhar para a igreja antes do culto começar, se você percebe também, né, é uma estratégia importante. Por que eu falo estratégia? Porque é uma forma de você pensar em como você vai começar o culto. São pessoas. Ao mesmo tempo que é algo espiritual, a ministração, nós estamos lidando com algo real. As pessoas ficam dispersas, as pessoas estão conversando, correto, as pessoas estão pensando nos seus problemas, uma situação que tem que conversar. Às vezes alguém que faz tempo que não vê, aí encontra ali, é um amigo. Sim. Então, esse momento de você gerar expectativa no coração do outro. Você trazer o outro a um pensamento de que o que você está fazendo aqui? Qual é a sua expectativa nessa noite? Uma grande responsabilidade do ministro. É uma grande responsabilidade. Uma grande. E aí, existe um caminho, né? Como o Wagner falou. Se eu, por exemplo, já teve repertório que eu preparei pensando em começar com uma música de celebração. Mas quando eu cheguei num lugar, eu percebi que não tinha que ser de celebração. Precisava ser uma música, um louvor,
onde trouxesse as pessoas para um momento de reflexão e oração, para acalmar o coração naquele momento. Não era o momento da música começar. Então, assim, não existe uma regra. Não é uma regra, não pode estar encaixotado. Existe feeling, existe sentimento, existem... Vai do ambiente ao qual você chega ali, né? Exatamente. Sim. Então, de acordo com quem conduz, não pode ser um ministro que conduz tudo. Tem que ser o Espírito Santo que conduz o ministro. É. E aí tem um papel grande do ministro agora que é a questão mais técnica. Aí o ministro está sendo ministrado pelo Espírito, mas ele tem que comunicar à banda o que ele fez de diferente. Sim, porque no sim. ensaio tinha feito outra O coisa. entrosamento, né, Vaguinho? E o feeling do entrosamento. No ensaio E agora... estava combinado de outra forma. Tem o entrosamento, mas tem a linguagem, né, Sim, que você pode sim. usar. Né? Sim, Alguns sim. usam linguagem de sinal, hoje o talkback é uma realidade, né? Mas é importante essa conversa. E só para complementar o que você falou, o altar ele não pode ser o objetivo. O altar ele precisa ser um reflexo. Entendeu? Forte isso, hein? Quando eu gosto o altar- dessas questões fortes assim. Quando- Eu mando falar ali, ó, naquela câmera ali que é onde o pessoal vai te ver. O altar, faz de novo. O altar não O tem altar não pode ser o seu objetivo, ele precisa ser um reflexo. Isso aí. Entendeu? Do que está Glória a acontecendo Deus. na sua vida. E então, o que acontece é que para muitas pessoas hoje o altar é um reflexo. É um objetivo dele, não é um reflexo do que está acontecendo na vida dele. É simplesmente um objetivo. E aí vem toda questões de briga por posição. Vem, autopromoção. Autopromoção. Inclusive, né, eu tenho até uma questão assim. Inclusive, é do nosso bate-papo hoje. Toda pessoa que chega numa congregação, né, assim, não é toda pessoa, não, claro que a gente não pode generalizar, mas a gente coloca numa porcentagem grande. Né? Eu faço parte do Ministério de Louvor, mas muitos anos liderando o Ministério de Louvor, mas foi acontecendo de uma forma natural. Inclusive, em muitos lugares, né, muitos não, que eu passei basicamente por 2 congregações ou 3. E numa delas eu quis chegar e só ficar quietinho no meu canto ali, com a minha família, né, sem questões de desenvolver nenhum ministério nem nada, mas as coisas começaram a acontecer de forma natural, mas eu entendo que natural, conduzida pelo Espírito Santo, sem ter aquela busca, né? Porque para mim, no meu ver, e eu creio que seja assim também, aos olhos de Deus, que não existe, gente, o que as pessoas precisam entender, os irmãos amados precisam entender, que em termos de olhar de Deus, não existe ministério de louvor. Foi o que a gente aprendeu, inclusive, com o professor Mateus aqui. Estão todos numa mesma linha. Eu, por estar ministrando louvor, não tenho de forma nenhuma, nem capacidade, nem ao olhar de Deus, ser maior do que o irmão que está limpando a igreja. Inclusive, eu, como ministro de louvor, eu tenho que também estar junto com o irmão, auxiliando na limpeza da congregação. Caso a congregação não tenha ali uma empresa ou alguém que esteja responsável por essa tarefa. Né? O diácono da igreja, ele não é menor por ser diácono do que o presbítero que está ali. São todos iguais, né? São todos dentro de uma mesma linha. Então isso que precisa ficar, mas as pessoas querem buscar, né, algo que traga uma projeção de imagem. E eu vejo isso no equívoco. Porque muitas das vezes não estão preparadas, né, para aquilo, não buscaram nem se preparar. Né? Querem simplesmente o que o irmão Vaguinho estava falando, né? Projeção, que é a imagem, né? Que é o holofote, né? Mas eu posso falar uma coisa? Sim, pode. Dentro do que você está falando. Às vezes, a pessoa até se prepara. Ela se prepara, ela tem um conhecimento de tudo que você está falando. Mas o altar, né, a plataforma, né? A plataforma ali, ela é um lugar de muito destaque. Sim. Ela é uma vitrine. Sim. E é muito fácil você ir para esse lugar. Você ir para esse lugar de que você é, de alguma forma, um pouco mais destacado. É uma questão humana. Se a gente vacilar no nosso relacionamento com o Senhor, para a gente sempre ser colocado no nosso lugar, que é um lugar de servo, Sim. que é um lugar onde você, o maior é aquele que se coloca como o menor, que serve. Se você não se coloca nesse lugar, você vai
estar nesse lugar. Você vai acabar, em algum momento, seu coração vai revelar isso de alguma forma. Sim. Então é lutar mesmo contra a natureza humana. É lutar contra a natureza humana. Então é uma questão que não é algo que você estuda e aprende. Verdade. É uma vida. Sim. É relacionamento com Deus. Isso é o que realmente faz a gente permanecer nesse lugar. Isso. Então, por exemplo, na igreja, eu penso que existe alegria e contentamento no serviço na casa do Senhor. Sim, correto. Existe alegria e contentamento. E principalmente, como você falou, eu penso que todos que são do altar precisam ter alegria em servir fora do altar. Sim, com Eles certeza. precisam ter alegria, fazer coisas simples, coisas que as pessoas não estão vendo. Um retiro da igreja que vai ter, eu vou para a cozinha ajudar de alguma forma. Sim. Né? E às vezes tem igreja que é uma igreja grande, por exemplo, e tem pessoas que fazem, mas tem outras coisas que você pode fazer ali sem ser só botar a mão no balde, você pode cair um papel no chão. Isso é lugar que não falta trabalho na igreja. Eu vou né? tirar. É um lugar que não falta trabalho na igreja. Vou colocar a cadeira no lugar, os papeizinhos. E tem igrejas que a gente ainda leva papel, né? Eu, por exemplo, levo para muitas igrejas que a gente ministra o repertório. Quando acaba, cata, joga fora. Fica a questão de papel ali no altar. Depois alguém passa e limpa. Por que eu vou pensar dessa forma? Cada um faz a sua parte ali, né? Ajudando, zelando pela... Zelando. Muitas das vezes não limpa os instrumentos, larga tudo jogado. Exatamente. Fica complicado. Os microfones. Muitas vezes você pega um microfone numa igreja, o microfone está quase impossível de você de utilizar. utilizar. Existe forma de você limpar o microfone. E tudo, né? Existe forma de limpar. Porque né, é importante esse despertamento para alguém, né, falar, não, vou tirar essa tarde do sábado, vou chegar mais cedo domingo e vou limpar os microfones para estar servindo os irmãos e a mim mesmo, que é a casa do Senhor. Eu mesmo, quando eu estava na igreja, não que eu não esteja. Né? Vamos lá. Vamos, mas tá certo, tem que buscar mesmo a forma de falar. Hoje, porque daqui a pouco tá na internet, meu filho. Ele falou, não tem como desfalar, já era. Mas eu sempre zelei por tudo que a gente tinha ali, né? Eu era líder do Ministério Louvor. Então, louvor e comunicação. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Tinha sábados, domingos que eu ia pra igreja, revisar todos os cabos, fazer tudo porque eu gostava do que eu fazia. Eu me sentia feliz do que eu podia fazer. Arrumava tudo, limpava tudo. Pra no domingo, por exemplo, o pessoal chegar e tá tudo prontinho, bonitinho. Né? Não em busca de reconhecimento, né? Porque ninguém nem sabia que eu estava lá. Mas a minha satisfação em fazer a obra do Senhor ali, pra mim era muito bom. E não é só em fazer, né? Um elogio aqui, esse cidadão abençoado da minha vida. Não é só em fazer, mas em fazer bem feito, né? Eu chegava lá, colocava, metia o dente, arrancava no filme, andava lá, colocava o plug lá, tá funcionando, opa, beleza. Daqui a pouco vem meu amigo e com a fita isolante lá, com todo carinho, não pode ficar assim não. Porque antes, e é admirável isso. Antes a gente trabalhou, né, com som, carregava som pra cima, pra baixo. E vamos uma crítica aos músicos aqui também, que pelo amor de Deus, eu fazia um trabalho na praça, irmãos, era uma benção. Né? A gente tinha essa parte de sonorização e Deus colocou no nosso coração o propósito de um mês estar na cada praça do bairro fazendo um culto ao vivo. Só que o nosso amigo, irmão baixista, o nosso amigo, irmão baterista, nosso amigo, irmão tecladista, acabava de fazer a apresentação dele lá, né? E daqui a pouco iam-se embora e largavam-se tudo nas costas do irmãozinho só para carregar, para desmontar tudo. E se o baixista carregasse a caixinha dele, o baixinho dele... o baixista não era eu, não. Não era Adriano, não. O baterista desmontasse a bateria dele, tudo. Então isso acabou gerando um peso gera um peso. Infelizmente, inclusive, comprometeu o andamento do trabalho. Sim, então, gente, é muito difícil essa questão. Isso passa uma questão cultural, você está falando, né? Sim. É uma questão cultural, algumas coisas que já são implantadas na mente do pessoal de muitos anos de fala e de comportamento da própria igreja com relação aos músicos. Entende? Isso gera um círculo vicioso. Para algumas comunidades, é muito interessante ter um músico não comprometido. Cara, como assim, cara? Você tá falando? Que doideira é essa? Para algumas coisas. Isso é inconsciente, tá?
Isso não é de propósito, é inconsciente. Porque você entende-se que a música é um mero entretenimento. Equivocadamente. A música é um entretenimento para que as pessoas, para que chegue a hora do pregador. Entendeu? Sim. Ponto. Baseado nisso, você tem uma outra característica. O pessoal de arte, no geral, é um pessoal que tem um ponto de vista muito diferenciado das pessoas. Não é que ele é melhor nem pior. Quem mexe com arte no geral, ele percebe as coisas de uma forma diferente. Então, para algumas comunidades, esse cara que tem essa percepção diferente, é muito interessante ele não ter autoridade. Entendeu? Entendi. Então não existe de fato, em algumas culturas de comunidades cristãs, evangélicas, um trabalho de fato, de base com esses músicos. O cara já é colocado mesmo como trabalho de princípios, um mero animador de auditório. Entende? E o cara também, para ele, é bom, porque ele não precisa ter compromisso com nada. Ele não tem responsabilidade com nada. Ele não tem responsabilidade com a igreja, ele não tem responsabilidade com o irmão, ele não tem responsabilidade com Deus. Simplesmente vai lá, faz o dele, vai embora. É o cara que toca bem, pega as menininhas da igreja, entendendo? E pronto, tá tudo certo. Tá tudo certo. Entendendo? E muitas comunidades, às vezes alguns líderes, são permissivos com relação a isso porque ele quer ter um músico. Sim. Porque ele precisa de um músico. Alguns líderes chegam a encarar o culto de domingo como algo que não pode faltar uma banda. Isso é muito perigoso. Sim. Entende? E aí vai gerando isso tudo uma cultura. A gente entra numa linha diferente, entendeu? Né? Quando a gente aprendeu com a Priscila no começo, a essência, a profundidade e a responsabilidade do ministro, né? Agora você já está colocando também o oposto, né? O que se tem também em muitas congregações é a questão da superficialidade, né? Sim. Dessa questão que simplesmente vai lá para fazer uma apresentação e é uma verdade, né? É uma realidade, infelizmente, hoje dentro das igrejas. E tem uma outra realidade ainda que é mais preocupante, que aconteceu com um dos nossos irmãos, né? Que é em comum com todos nós, em que ele se dedica muito na questão musical. É um cara que busca estar em constante evolução na questão para poder proporcionar o melhor em termos de ministério. E me auxiliou muito na questão música, né? É um amigo, um irmão que cresci muito com ele por ouvi-lo e inclusive ainda fica no meu pé hoje. Cara, e essa escala, isso, e ajeitou isso. Mas chegou num momento em que, na própria congregação em que ele estava, o pastor o chamou. Porque os outros integrantes do ministério estavam reclamando da postura dele, por conta dele ou ele fazer algo que o restante do pessoal não estava conseguindo acompanhar. E o pastor disse para ele, não precisa de negócio de estudar, não. Precisa não. Faz só o básico ali. O básico que tá aí para nós. Deixa fluir. Já tá bom. Deixa fluir. E para nós já tá bom. E eu fiquei muito triste com essa declaração, porque a gente vai voltar para Priscila para falar depois sobre a área técnica, sobre parte técnica. Eu falei com ele, cara, não é possível. Enquanto hoje eu, como líder de louvor, ficaria imensamente feliz em poder ter uma pessoa assim no meu ministério. Se esforçando ali, né? E está me nivelando por ela. Não pedir ela para se nivelar mais abaixo, para ficar na comodidade. E eu conversando com esse irmão, ele falou, Wallace, não tem nada disso. Inclusive expliquei para o pastor que o problema é que nem sequer as músicas estavam ouvindo durante a semana. Então quando chegava na hora de tocar, eu tinha ouvido, eu tinha tirado, eu tinha bolado algumas ideias para poder passar para o pessoal. Não aconteceu. Né? Na humildade, né? Que inclusive ele é muito humilde, sim, né? E sempre disposto a ajudar e toca muito, tem um ouvido que é uma bênção. E chegou lá na hora, teve essa dificuldade e hoje está afastado do ministério por conta dessas questões, reclamações de pessoas que se acomodaram na preguiça. Por isso que eu ia falar da preguiça do worship, né? E ficaram só naquela preguiça ali e ele falando, não, gente, para o reino de Deus a gente precisa. Aí ele infelizmente até citou, poxa, os filhos das trevas, né, como diz a Bíblia, estão sendo
são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso está explícito também na questão de ministério. Que os caras do mundo se dedicam e fazem ensaios, estão se qualificando profissionalmente, tudo, e a gente fica para trás, fica nesse, achando que tá bom para Deus isso aqui. O que eu penso sobre isso é que a gente está, nesses últimos 20 anos, talvez mais um pouquinho, talvez menos um pouquinho, a gente está sob, né, uma pregação de extrema mistificação da música com relação à música congregacional. Entendeu? A música ela tá colocada num patamar espiritual assim, inconcebível. A música é arte. Sim. Arte. Pronto. Então, só que o termo artista, em algum momento que nós vivemos aí, todos nós que passamos por isso, o termo artística chegou a ser considerado um termo pejorativo. Sim. Fulano é muito artista, entendeu? Como se o cara fosse uma estrela. Sem contar a dedicação e esforço dele para chegar naquele nível que ele está. Então veio um momento muito, com a explosão de BH muito grande, que foi muito boa para o Brasil, tá? Não estou aqui. Foi muito bom, foi um momento bom e era necessário que aquilo acontecer. Mas muitas frases que foram colocadas e muitas pessoas que foram àqueles congressos interpretaram algumas coisas de forma errada, tá? Então o cara chega lá e começa a ver todo aquele mover que era Deus, tá? Sim. E a pessoa começa a colocar que aquilo era a verdade, aquilo era um momento. Sim. O termo artista foi excluído. Não, eu não faço mais, eu não sou artista, eu sou adorador. Eu não sou cantor, sou ministro. Entendeu? Ok, beleza. Não tem nada de errado com isso. Então vem todo esse movimento tirando fazendo essa separação entre o espiritual e o artístico. Vou fazer um termo, né, teológico, uma dicotomia entre a arte e o espiritual. Enquanto, na verdade, não era para ser separado. Entendeu? A pessoa que trabalha com arte dentro da igreja não era para ele ser simplesmente um ministro ou um adorador. É para ele ser um adorador artista. Sim. Entendeu? Aí gerou os artistas gospel. É o cara que faz, ele não canta, não toca a música do mundo, alguns até pregam contra, não tô aqui defendendo uma bandeira, não é isso. Sim, tô querendo só defender uma tese. Fazer uma colocação. E aí ele não toca X, Y, Z, mas ele só faz música para crente, mas ele faz de forma remunerada 100%. Sim. Isso gerou muita mágoa, muita ferida em muita gente que queria fazer a coisa de forma séria. Porém, também não existiu um trabalho e um esclarecimento e uma forma de conscientização para o cara que é artista. Sim, o artístico foi deixado de lado. Eu costumo dizer que essa briga, na verdade, ela começa lá em Caim e Abel. Né? Desculpe aqui os teólogos, né? Porque você pega Caim, né? Matou Abel. O que Abel fazia? Abel era pastor. Correto? Sim. Da geração de Caim veio um primeiro músico. O primeiro músico, os primeiros artistas, artesãos, os primeiros a mexer com metal, vem da geração de Caim. Né? Abel morre, Caim é expulso daquela região, vai para uma outra região, e tempos depois nasce Sete. No capítulo 4, versículo 26 de Gênesis, nasce Sete, Sete gera Enos. E em Enos começa a se invocar a Deus. Tá lá, tá escrito no texto. Sim. Aí eu costumo fazer uma síntese. síntese. O artista mata o pastor e o que busca a Deus não conheceu nenhum dos dois. Entendeu? Desculpa se você mas é uma aplicação minha. Sim. E é exatamente isso. A gente viveu esse momento de muita busca, de muito crescimento espiritual dentro da música, mas não se conhecia o pastor nem o artista. Entendeu? Entendeu. Na verdade, se são três irmãos, eram para andar juntos. Correto. Entende? Era para todo mundo estar junto. O pastor, o artista, né? E o que busca Deus. Era, na verdade, somos irmãos. Sim. Somos uma mesma família. Mas existe essa separação no mundo, assim, no nosso mundo gospel. Que começou no pecado, né? Que começa no que pecado. O Senhor avisou, né? O pecado está à porta, se você não se arrepender,
Te interrompi. Não. Pegou a questão da linha do raciocínio. Eu até fico vendo, né, essa questão da música na igreja em si, e tempos em tempos isso vem gerando polêmica, né? E hoje a gente já falou a respeito disso aqui, da modernidade da igreja. A gente não vai ficar batendo muito nesse tema, mas ainda tem algumas questões, né? Inclusive, dar oportunidade para a Priscila para falar um pouco a respeito dos seus olhos para essa modernidade da igreja, para essa questão da tecnologia, para essa questão da questão do canto, né? Eu gostaria que você falasse um pouco também para a gente a respeito do buscar técnicas, que é essencial nessa questão, para mim, no meu ver, né? Eu não concordei, falando ainda do nosso irmão, quando o pastor disse para ele que ele não precisava se dedicar tanto mais a qualificar. E eu vejo hoje dentro das congregações isso ainda bem bagunçado. Essa questão das pessoas estarem fazendo de qualquer maneira, não buscando uma forma mais técnica, vamos dizer assim, mais artística, vamos dizer assim. Eu complementando o que o Vaguinho falou, eu penso da seguinte forma, né? Só para fechar o que você estava falando, o que eu estava pensando. Se o pastor não estiver ligado, se o pastor não estiver com a mesma visão, se ele não estiver cobrindo, apoiando esse líder, sim, isso não vai fluir. Não adianta. Não flui. A gente já tem aí caminhado bastante tempo, vocês também. Sim. Então, se um líder do Ministério de Louvor tem um pensamento, é uma força contrária o tempo todo. Se ele tem um pensamento de que ele quer excelência, mas o pastor dele não pensa que ele quer excelência, aí o pastor até fala, não, eu quero sim a excelência. Tá, pastor, mas pra gente ter excelência, o que é excelência para o senhor? Não, excelência para mim é a gente fazer um louvor redondo, não ter desafinação, ter uma questão ali da dinâmica, ficar um som que dê para todo mundo ouvir bem, todo mundo está buscando, a questão técnica está afinada, divisão de vozes. Ok, isso tem um preço a ser pago, a gente tem que estudar. Colocar o pessoal para estudar, você vai estar apoiando isso aí? Não vou. Então tá. Então a primeira palavra o Senhor que vai dar para a galera. Então, quando o pastor vem e ele traz a voz dele na frente da voz do ministro, os outros, né, eu falo ministro de louvor, hoje em dia quase nem é mais esse nome, né, ministro de louvor, fala mais ali o pastor da música, né? Sim, a equipe de música, o pessoal da música. Porque senão fica essa divisão e não chega a lugar nenhum. Aí o que acontece? Todos os liderados, todo mundo do ministério fica ali meio enjoado com quem está liderando, quem liderando fica com os irmãos e o líder que está liderando também fica com o pastor e vira um círculo assim que não tem fim. No final todo mundo está enjoado. E todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. De outra forma, se a igreja entende, se o pastor fala, cara, queremos fazer algo com excelência, algo bem feito, vamos, o mundo está fazendo tudo muito bem feito, vamos fazer bem feito? Tá, mas qual é a nossa realidade? Quem são os nossos músicos? São pessoas que estão começando agora? É uma galera que está começando a estudar agora? O pessoal que está pegando ali no tranco, mas eles sabem pouco. Então tá, então nós vamos preparar uma forma de fazer o básico bem feito. Como que é o básico bem feito? Existem formas que você, por exemplo, às vezes no ensaio ali, aquela perda de tempo procurando, caçando acorde, caçando ali qual é a nota. Por que não prepara a partitura simples e dá a todo mundo? Partitura não é partitura que eu quero dizer. A própria cifra. Assim. A própria cifra. Tira um ensaio só para mostrar o que é compasso. A maioria das músicas é quaternário. Então, dentro desse compasso, nós temos só um acorde. Dentro desse, tem os dois acordes. Então, é 2 tempos com esse acorde, 2 tempos com esse acorde. E aí, vamos fazendo, aqui tá aqui, Primeira parte, coro, point, dá para cada um.
Vamos começar assim, galera. Ó, a introdução vai ser com quem? Fulano começa. E aí vai trabalhando dessa forma simples, que é um trabalho. É aquela realidade, para não ter conflito. Sim, sim. Se a galera entende, não, eu quero que o pessoal evolua mais, eu quero, então, vamos fazer aula. Então, vamos fazer aula. Quem são os professores? Está disposto a pagar? As pessoas podem pagar? A igreja vai bancar? Sim. Então, eu acho que tudo é dentro do que, qual é a realidade da igreja, o que o pastor de verdade pensa sobre isso e se ele está disposto a bancar o que ele pensa. Sim. Porque uma coisa é quando, né, o pastor pensa algo falando com você. E ele vai manter o que ele está falando com você quando não estiver com você? Esse é o problema. Se ele não manter, então como que você vai estar à frente? Você vai ficar, vai ter dificuldade. Então, Porque muitas das vezes tem que ser uma parceria. muitas das vezes ele fala uma coisa e você fala outra. Aí não tem aquele entrosamento ali de É importante ser Ou de então uma ele concorda com você, concorda com ele. Isso. Concorda com o Priscila, concorda comigo e concorda com todo mundo. É importante Todo mundo tá ser. certo. Fica difícil. É importante ser uma forma clara. É importante saber onde quer chegar. Sim. Onde que quer chegar? Claro. Nós queremos chegar aqui. Então, para chegar aqui, nós temos um caminho. Vamos pensar juntos aqui, galera. Estamos indo para cá. É lógico que no caminho, um grupo de pessoas vai falar: eu não gosto de tocar com cifra, eu me sinto preso com cifra. Os mais antigos não gostam. Os mais novos já pegam lá no Cifra Clube, é a salvação deles. A salvação, mas é ruim também porque te prende de uma forma que... prende. Cifra Clube é complicado. Não, mas essa questão da cifra, a questão da cifra é uma questão que eu falei início, dentro né? da simplicidade para quem... isso. Gente, tem ministério, por exemplo, tem igreja que está surgindo, sempre surge, um ministério de adolescentes, Sim. de jovens ali, que está surgindo agora, uma igreja que tem um ministério de louvor com os mais antigos e tem a galera que está começando a tocar agora. Inclusive, o meu início no Ministério de Louvor, né? Eu era presidente da União Presbiteriana de Adolescentes, né? A UPA, que a gente usava, e aqueles adolescentes muito ociosos, e a gente, como foi, né? Vamos prestar um trabalho melhor para o Senhor. Vamos, aí cada área, o que a gente pode fazer junto música. Mas você toca o que nada? Você toca o que nada? Você canta o que nada? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai conversar com os nossos pais, né? Porque adolescentes, e a gente vai iniciar 6 meses de aula, cada um no instrumento que achar interessante. Depois disso a gente se reúne para ver o que dá para seguir isso aí, né? Eu lembro que a gente teve até uma resistência do pastor da igreja, né? Na princípio não viu de repente com bons olhos, mas glórias a Deus que todos fizeram parte depois, e alguns até hoje fazem parte do Ministério de Louvor da igreja, isso há mais de 20 anos atrás. Então foi uma semente que cresceu ali e veio, né, hoje perpetuando isso aí. E o interessante também dessa questão do Ministério de Louvor é que não deve, no meu entendimento, não ficar limitado só às reuniões de ensaio ou a templo. Eu acho ainda, além da música, aquele vínculo de amizade, um vínculo de estreitamento de relacionamento muito importante. O grupo está sempre saindo para fazer atividades ou lanche, né? Que crente gosta de lanchar, gosta de comer, né? Então, sair para lanchar junto a equipe de louvor e criar esse entrosamento e de fato se entender que não, o ministro está lá, ele é o... Não, é todo mundo no mesmo barco, todo mundo buscando, tem que estar todo mundo com o mesmo objetivo, né? No meu ver. Então vai muito além da questão musical. Vai questão de parceria, de amizade, de relacionamento e de auxílio, né, no crescimento um dos outros. E eu vejo hoje essa deficiência na parceria, né? Começa cada um vivendo as suas vidas, tem ensaio, tal dia marcado, né? E a deficiência continua também nos ensaios. O pessoal que não chega na hora, o pessoal que não tem e eu até uma questão que eu entro na minha mente com dificuldade de analisar, como se você propõe-se a tocar no Ministério de Louvor, então você tem que estar sujeito às condições e regras daquele ministério.
Sim. Só que hoje o músico, ele tem igrejas que sofrem essa escassez, né? E o músico, de forma medíocre, acaba se prevalecendo disso e não tendo o compromisso necessário com o que está posto na mão dele. Então não tira-se as músicas, chega-se atrasado nos ensaios, né? Chega no ensaio, quer conversar de qualquer outra situação, de futebol, de tudo, e a hora vai passando. E um grande desafio hoje do questão ministério da igreja são faixas etárias, porque eu como ministro de louvor com 40 anos, mas de repente eu tenho um menino da bateria com 17, com 18 anos. E é complicado essa questão de como passar esse senso de responsabilidade que a gente já mais velho tem para aquele que está com seus 20 anos no ministério de louvor. No meu entender, isso é baseado um pouco no que a Priscila falou, do entendimento da liderança da igreja do que é ministério de música. Correto. Entende? Quando a igreja... Porque hoje em dia, o ministério de música ele é muito mais para ter ônus do que bônus. Né? O termo ministério de música, levita, tal, é muito mais para cobrar. Sim. Do que realmente para oferecer algo em troca. Eu não estou aqui falando de financeiro. Então, essa mentalidade precisa mudar. As lideranças, numa forma geral, elas não têm, de fato, o Ministério de Louvor como um ministério. O investimento é muito, muito baixo. O pessoal acha que comprar instrumento, som, tal, isso é o investimento. Isso não é o único investimento. Isso faz parte. Investir na vida daquele músico, né? E realmente pagar um preço para chegar ao objetivo fim, isso é muito importante. Então hoje a questão de ser inclusivo, não, porque precisa todo mundo entrar. Tem muita gente que quer estar ali, mas não tem disposição ou tempo para pagar o preço necessário. Correto. Então ele precisa verificar se isso é o lugar dele. E a liderança, tanto do Ministério de Música como a liderança da igreja, precisa ter essa coragem, essa coragem, chegar, meu irmão, você não está pronto, meu irmão, você aqui não, pelo menos nesse tempo não é o seu lugar. Entende? Porque às vezes as pessoas querem estar ali porque é um lugar de destaque, de projeção, que é bonito, né? É bonito, tá ali na frente, o carinha quer que a menininha veja ele, a menininha quer que o carinha veja, a pessoa tem um outro objetivo, enfim. Mas ele não quer pagar o preço, sabe? Então, às vezes, ele não é para ser um músico da igreja. Então, aí vem a questão da liderança realmente encarar o Ministério de Música como realmente um ministério. Uma vez conversando com um pastor falando sobre isso, o cara ficou assim, não concordou muito comigo, eu falei assim, então tá bom, se eu falar para o senhor que eu quero pregar na sua igreja, que eu quero pregar a partir de hoje, o senhor vai me botar para pregar no próximo culto? Ele, não. Por quê? Você precisa estar preparado. Tá, eu estou terminando seminário, vou terminar seminário agora, não sei o que, tal. Não. Primeiro, então, quando eu ver que você está pronto, você vai pregar numa célula, você vai pregar, de repente, daqui a pouco, num culto de meio de semana, no culto numa casa, tal. Eu falei, pois é, o cara chega ontem aqui, o senhor bota ele no Ministério de Louvor. Complicado. Um grande erro, né? Tá entendendo? Aí tem igreja que acha que botar o cara 1 ano no banco vai resolver. Resolve não. Não é isso, gente. Não é botar o cara 1 ano no banco. Aí vira uma incoerência. Por quê? O cara vai na igreja A tocando com cantor B. Cantor XYZ lá. Aí ele toca 2, 3 meses, alguns meses naquela igreja com cantor. Aí ele toca na igreja. Ele gostou da igreja. Ele fala, pô, gostei daqui. Deus tocou no meu coração, tô vindo para essa congregação. Não, agora você senta no banco 1 ano. Mas aí, cara, mas é da mesma denominação, você não está trazendo carta? Tô. Então a palavra do cantor que te levou é mais importante que a palavra do seu pastor? Então são muitas incoerências que precisam ser mudadas, precisam ser revistas, entende? Então as lideranças, e aí, no geral, elas precisam encarar o ministério de louvor realmente como um ministério, como um chamado. Né? O cara tá ali para quê? Com objetivo. É uma gama de responsabilidades. E trocadas. E não é só do músico. Aí fica tudo na conta do líder do louvor. Sim. Do diretor musical. Entendeu? E da própria galera que toca. Sim. E a galera tem que buscar a dedicação. Também. Tem que buscar o conhecimento. Não adianta, gente, as pessoas só colocarem na cabeça aquela frase clichê de que não é para Deus, é de coração e ele tá aceitando.
Pois é. Não é bem dessa forma. Como eu disse lá, a gente, né, vai ler no livro de Levíticos, entre tantas outras coisas. Deus é um Deus criterioso. Né? Sim. E partindo ainda para essa área técnica, Priscila vai falar para a gente aí a respeito dessa questão da dedicação, aula, voz. Sim, vou falar. Mas você quer apontar alguma coisa antes? Pontua aí. Vamos Eu embora. queria falar do que você estava falando, né? E o Wagner também. Existe um versículo na palavra que eu acho, existem 2 versículos na palavra que apontam para isso, né? Tudo que vier na tua mão para fazer, faça com toda a sua força, né? E tem dizendo também que tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. E tem um outro ainda dizendo que tudo que você for fazer, faça da melhor forma possível, porque você dando o seu melhor, Deus é glorificado. Você não vai se sentir superior ao outro e nem vai ficar se comparando com ninguém. Olha só. Que interessante. Forte, né? É muito forte esse versículo. Nem vai ficar se comparando com ninguém. Então, assim, essa questão que você falou, por exemplo, que, né, falou muito bem. Mas eu queria pontuar algo sobre isso. Nosso Deus, ele é um Deus criterioso. Ele é um Deus que não aceita qualquer coisa. E é verdade. Mas o Senhor, ele vê a nossa realidade. Que é tudo que a gente está falando aqui. Por exemplo, tem igreja que aquela igreja ela não tem um instrumento. Correto. Ela tem um pandeiro, uma roça distante, onde é difícil de chegar, onde as pessoas demoram minutos caminhando a pé, né, para chegar lá para adorar o Senhor, com um pandeiro e uma voz que não está afinada. Deus está vendo aquela excelência ali. Eles estão dando o melhor deles. Sim, melhor das condições que ele tem. Das condições que ele tem. E aí o Senhor vem e faz milagres naquele lugar. Vem com glória. Agora, nós hoje nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Sim. Verdade. Porque nós temos tudo para fazer. Tudo. Nós temos tudo. Nós temos tudo fácil demais. Está tudo na palma da nossa mão no celular. Se você precisa de um violão, você faz contato com alguém, descobre algum preço bom, você parcela, você ganha. Tem igreja que já tem os seus instrumentos. Você consegue pegar dicas de aula de canto, você consegue pegar dicas para o Ministério de Louvor na internet, você consegue trocar ideias porque são muitos assuntos que estão aí disponíveis. E somos indesculpáveis. Sim, quando eu comecei, inclusive, meus primeiros acordes, Vaguinho, foi por curiosidade que eu vi um amigo que começou a tocar, o irmão dele, né? Professor de música, o Arialdo Júnior, da Igreja Batista do Turf, né? Amigo nosso, irmão nosso, um abraço aí. Conheço. E eu olhei aquilo, achei interessante, só que ainda não tinha revistinhas ensinando a tocar, porque, né? Minha realidade também muito pobre, muita dificuldade. Eu comecei a aprender com revistinhas de pop rock nacional, que um amigo tinha jogado lá. E ali eu comecei a ver os primeiros acordes, porque eu não tinha condição de pagar aula, então eu ia acompanhando ele pegando a aula, pegava algumas dicas, e ali a gente teve esse início, esse esforço, né? Então daí a gente tira aquela outra frase também, que é importante a gente sair daqui com essa consciência também. A gente fazer o nosso melhor nas condições que a gente tem. Até ter condições melhores, de fazer melhor ainda. Né? E o que a Priscila falou aqui agora, hoje a gente não tem desculpa, gente. Hoje está tudo aí na palma da mão. Na palma da mão. Né? Então, se nós não temos alcançado um resultado de qualidade, ou um resultado de perfeição, vamos dizer assim, dentro da nossa realidade, é porque temos deixado a desejar em termos de prioridade. Estamos priorizando outras coisas como algo que é tão importante, tem deixado de lado, que é a questão do louvor da igreja. Mas existe a fala, exatamente o que eu falei uns minutos atrás, que a fala de alguns anos pra cá é que isso aí não é importante. Pois é. Entendeu? O inimigo colocou isso na cabeça do exatamente. E plantou no coração. Entende? Existe essa fala. E aí, quando o cara entra
nesse patamar que você vai falar para ele, ou nesse nível, né? Patamar, não sei se seria esse o termo, e o cara chega nessa conclusão que você vai falar com ele. Eu já passei por isso. Falar, cara, isso aqui não tá legal, vamos fazer por aqui, tal. Aí o cara não queria aceitar de jeito nenhum. E chegou uma hora o cara falou assim, você não tá respeitando o que Deus está falando comigo. Eu falei, cara, o que tem a ver uma coisa, acorde, compasso, com o que Deus está falando com você? Sim. Não, você não está respeitando a unção de Deus sobre a minha vida. E aí não tem mais o que discutir, não tem mais como conversar com uma pessoa nesse nível. Pois é. Não dá mais para conversar. De uma forma Entende? que... Então é toda uma questão cultural que já vem se arrastando, né? De anos. Nós já temos hoje uma geração formada dentro dessa mentalidade. Eita. Aí, entende? Complicado. Você pega aí um pessoal aí que está com de 25 anos para baixo, talvez 28, é o pessoal que eles foram formados nessa mentalidade. Entendeu? Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Então o cara foi lá em BH, por exemplo, alguns líderes foram em BH e viram aquele movimento lá, a gravação do DVD lá do ministério. Top. Aí ele quis trazer para o culto o que ele viu na gravação. Mas ele esqueceu que para ter aquela gravação, teve toda uma coisa acontecendo, teve toda uma história, todo um trabalho, foram várias pessoas trabalhando, vários profissionais para ele conseguir chegar ali e ficar simplesmente adorando. Tudo, em todos os níveis. Desde da pessoa que está orando, jejuando, buscando, ao cara que montou o som, ao cara que está operando, e ele esqueceu de tudo aquilo. Então ele traz só a fotografia do evento. Ele esquece de todo fundamento para que isso tudo aconteça. E aí fica essa briga na igreja, né, entre o espiritual e o artístico. E não era para ter uma briga, era para estar junto. Agora, uma coisa interessante que o Vaguinho pincelou, que eu queria pensar isso, que você falou sobre a intercessão. Eu acredito assim, que os frutos são muito reais e frutos que permanecem quando o Ministério de Louvor está ligado ao Ministério da Intercessão. Sim, é uma base, vamos dizer assim. O Ministério da Intercessão. É necessário que o Ministério da Intercessão esteja ali junto. É importante, antes do louvor começar, a intercessão está ali junto, sabe? Porque é algo espiritual. A gente nunca sabe o que vai acontecer no culto. Sim. Existe uma expectativa. Nós começamos no início falando, qual a sua expectativa? E se Deus fizer algo que você não espera mesmo? Porque a sua expectativa é que o Senhor venha. Mas e se Ele vier de uma forma que você está ali, pessoas, né, alguém com visitante, alguma coisa aconteceu, pessoas ficarem de repente endemoniadas para ser expulso mesmo ali, para a pessoa ser liberta. O Senhor falar no seu ouvido que você quer que libere uma palavra de cura para alguém. É importante que a intercessão esteja ligada ao que está acontecendo. É importante que o ministro de louvor tenha esse contato durante a semana com o intercessor. Olha, Deus está falando isso e isso comigo sobre a ministração. E o intercessor está gerando aquilo dali. Então você percebe que é uma engrenagem? Sim. Não é uma coisa isolada. Sim. Né, que o pastor vai pregar, como você falou no início. Parece que são coisas separadas. O pastor vai pregar, o louvor vai fazer. A intercessão está lá orando de forma, né, por várias coisas. Não, se houver essa conexão, as coisas fluem, porque não tem como o poder dessa junção, né? E também é interessante também, realmente, o que você falou, porque quando eu estava na igreja de Guarulhos aqui, o pastor fez que minutos antes de começar o culto, a intercessão se reunia lá atrás para orar. Todos eles, e começavam a lutar mesmo, batalhar. E eu creio que ele recebeu de Deus, né, que ele botou o ministério de louvor também para estar orando com o ministério de intercessão. Então ali a gente orava esse tempo com eles lá e vinha mais confiante, né, do que Deus tinha para fazer na vida de cada um ali. E na igreja, quando a gente entrava daquela porta ali para o templo, entendeu? Então você tá mais calçado, tá mais forte, né, do que você muitas das vezes maior do que é real. Isso aí, às vezes você vem, tá abalado, aconteceu alguma coisa ali que você ficou meio. Então quando você entra ali para estar orando, tá, né, entrando na batalha, a coisa ali modifica, né, e acontece de forma sobrenatural. Exatamente. Né? E às vezes o sobrenatural que vai acontecer, você não sabe. Às vezes é uma ministração que você fez
que você estava ali com os ministros, com os instrumentistas, a igreja cantando, e alguém foi curado, alguém foi restaurado. E depois você fica sabendo daquilo. Você não sabe, você não sentiu nada diferente na hora ali, algo especial. Né? Você sabe que o Senhor está ali. Eu acredito que enquanto você ministra, o Senhor libera anjos ministradores para estarem ministrando pessoas de forma específica na igreja. E isso vai até para fora da igreja, tá? Porque, louvado seja Deus, eu tenho experiências, inclusive muito fortes, e durante o ensaio, pessoas que estavam passando na frente da congregação adentraram para poder estar ali participando junto com a gente e na oportunidade de receber uma ministração, receber uma oração para a vida daquela pessoa, e a partir dali ela passou a caminhar com Cristo. Pessoas que já estavam passando na frente da igreja e ao serem tocadas pelo que o ministro estava ministrando naquele momento, né, se achegaram para a igreja e puderam testemunhar isso depois. Poxa, eu entrei, eu estava lá fora, ouvi, e através do que eu ouvi lá fora, entrei aqui e Deus tocou na minha vida. Então, porque acho que ali isso é muito patente, isso é muito... ensaio nosso ali, né, já é praticamente um culto, né? Sim, deve ser assim, deve ser. E isso é fruto todo de uma questão, né? A gente sempre falando, lá de trás tem todo um quarto com Deus, tem todo uma experiência com o Espírito Santo, tem toda essa questão. E essa questão do quarto com Deus é muito lindo, porque Deus, ele não está... E isso é uma coisa que o Wagner me ensinou muito. Porque eu ainda sou um pouco, mas eu era mais ainda assim, encaixotada. Sim. E ele me ajudou nos moldes, né? Na forma assim de pensar, tudo muito metódico. E Deus, ele não está somente ali, né? Quando a gente fecha a porta do quarto. Sim. Quantas experiências eu já tive com o Senhor lavando louça na minha cozinha. Momento que eu estava sozinha em casa. E estava tocando louvor e eu comecei a permitir que o Senhor estivesse ali. Eu sentia que o Senhor estava ali comigo. Comecei orando, falando como eu estou falando com vocês aqui. Sobre questões minhas, sobre questões pessoais, sobre barreiras grandes. E eu senti o Senhor encher a minha cozinha. Glória a Deus. Aí eu parei a minha louça e foi um momento com o Senhor. Então você que está em casa assistindo, às vezes o seu Mateus 6,6... é no momento que você vai no banheiro no seu serviço, é o momento que você está comendo algo ali quietinho, é o momento que você está lavando seu carro, é o momento que você está fazendo algo que só tem você ali naquele momento. A correria é tão grande, às vezes a pessoa tem muita dificuldade de conseguir um tempo durante o dia para estar sozinha. Nem todo dia consegue. Sim. Mas o Senhor proporciona momentos para a gente estar com Ele. E... Deus falou no meu coração há um tempo atrás, assim, quando você sente fome e você está com muita fome, você para tudo para comer. Sim. Prioriza ali a hora de sua alimentação. Então, se eu estiver muito tempo sem comer, eu já sei, alguém já fala, amor, você está quanto tempo sem comer? Porque eu já sei que se você for pro centro assim, você vai me ligar que sua pressão vai cair, você não vai passar bem, né? Então... Se você fica um bom tempo sem se alimentar, você para comer. Você dá um jeito de comer. Se você percebe que você precisa de um banho antes de começar a fazer alguma coisa, você dá um jeito de tomar um banho. Por que quando a gente ouve a voz do Espírito nos chamar para falar com Ele, a gente não dá um jeito de parar? É verdade. É necessário. Porque às vezes o Senhor está te pedindo para parar somente para você fazer uma oração que é um livramento que Ele quer dar. Sim. Eu e Vaguinha tivemos várias experiências de oração na nossa família. Nós temos 2 filhas, Milena e Sara. Uma tem 21, ela vai fazer 21, a outra fez 20 agora. Já tivemos momentos do Senhor trazer grandes livramentos para elas, em um dia específico. Que nós estávamos jejuando por algo específico. Nem era sobre as 2 especificamente. Mas durante aquele dia, o Senhor me direcionou e nós começamos a enxergar algo que a gente não estava vendo antes, e foi um livramento para nossas filhas. Às vezes é um livramento em alguém que viajou, alguma coisa. Às vezes aquele momento que você sente que tem que orar por alguém, o Senhor fala por você, a gente não sabe o que é. Já passou por aquilo de você sentir assim,
parece que tem algo Sim, acontecendo. com certeza. Não Quando sei a gente com está quem. sensível com Deus, E você para orar. Então, essa questão, nós somos indesculpáveis. É verdade. complicado. Questão de voz, estamos aí com a nossa professora de canto, Priscila. É uma pergunta que meu amigo Carlos até conversando com a gente. Fisiologia da voz. Que trem é esse aí, como dizem os mineiros aí? Fisiologia da voz, olha aí. É complicado quando um professor, ele não tem noção do que é fisiologia. Por quê? É como você levar um carro para o mecânico, que ele sabe como que um carro funciona mais ou menos, mas ele não entende muito bem a engrenagem das coisas, o que está ligado a quê e como que faz tal situação funcionar da melhor forma. Então, a fisiologia... Nosso trato vocal, ele é uma máquina maravilhosa, né? Então, nós temos vários músculos que fazem com que a voz funcione bem. Tem músculo para você fazer grave, tem músculo para você fazer agudo, para você fazer uma voz mais soprosa, para você fazer qualquer técnica que você quer fazer, são músculos. Então, nossa laringe, por exemplo, né, que está localizada aqui, nessa região do pescoço, que normalmente tem alguns homens que têm ela mais, uma predominância maior aqui, que fala que é o pomo de Adão, que é o gogó. Normalmente quem tem a voz muito grave tem essa predominância maior, então é mais fácil de encontrar. Né? E mais gordinho fica enrolado agora desse negócio aí. Mas a laringe está localizada Ele botou aqui. a mão aqui, mas não achou Não nada. achei nada, falei, epa. É muito legal. Então a laringe, ela é formada por músculos, cartilagens e mucosa. Então ela é bem flexível, porque ela tem muita cartilagem. Sim. E ela tem alguns músculos. E osso não tem osso, só tem um ossinho ali que sustenta, mas né, você que está mexendo aí, né? Então isso aqui não é osso não, né? Assim, não, é assim, ó, você movimenta ela pro lado um pouquinho, você pode fazer isso. Agora eu consegui. Agora achei. E ela também movimenta para cima e para baixo. Inclusive, quando a gente fala, ela enrijece, dá uma... Quando você faz um som grave, ela desce. Quando você faz um som agudo, ela sobe. Mas é aqui, ó, nessa direção. Se você fizer assim, ó... né? Você vai perceber que ela vai subir e descer, subir e descer. Isso é de forma natural, sempre foi assim. Isso falando da voz, né? Então a nossa voz, ela nasce aqui porque ela passa pela prega vocal. O ar passa pela prega vocal. Então é mais ou menos assim. Você inspira, não tem como ter voz sem ter ar. É o combustível da voz. O ar é o combustível da voz. Você vai falando, chega uma hora que precisa respirar. Então, o ar é o combustível da voz. Quando o ar passa pela traqueia e chega nas pregas vocais, que as duas pregas vocais estão dentro da nossa laringe, na partezinha de trás, emite som. Esse som não é esse som que vocês estão ouvindo aqui na minha voz e nem o som que sai da voz de vocês. É um som mais ou menos assim, só que muito mais rápido e é assim. Esse som encontra um caminho. Ele encontra um caminho que a gente começa a chamar de ressonância ou de filtros. Né? Hoje a literatura está chamando de filtros. Mas antigamente, né, e a gente ainda fala ressonância, onde o som ele ecoa, onde o som expande, onde o som bate e vem de uma forma diferente. Então tem pessoas que têm um som, uma voz bem anasalada, tem gente que fala dessa forma, bastante assim, tem gente que já é bem fanha, né? Então ela fala assim, que ela tá bem fanha. Tem gente que tem uma voz mais grave, mais corpada, então o tempo todo que ela tá falando, ela tá com essa voz assim. Tem gente que tem a voz bem fininha, então quando ela tá falando, ela tá assim. Então são movimentos e expansões ou contrações que você faz, que você vai modificando o seu som. Muito jóia. Legal, né? Bacana. Então, existe um trabalho na aula de canto. Quando um aluno chega, meu objetivo não é formatar o aluno
para ele ter o timbre que eu acho que ele precisa. Sim, o que ele quer. Já entrou no assunto, Entrei, já é direto, meu Deus. top. Não, é isso mesmo. Porque eu tava com essa dúvida aqui, né? Você teria que ouvir primeiro, né? O que você quer? O que você quer? O que você sente falta? Não, eu sinto falta de uma voz mais potente. Não, eu sinto falta de uma voz mais suave, porque eu só sei cantar pesado com a voz, aquela pressão na voz eu não consigo. Quando eu vou tentar fazer algo mais suave, um falsete, que é um efeito, né, um ornamento, minha voz quebra. Eu tenho dificuldade da passagem dos graves para os agudos. Eu quero fazer melisma, né? Os melismas, eles estão muito relacionados à movimentação da laringe. Sim. Porque ela precisa ter essa movimentação de descer, subir, ela tem que ter uma agilidade. Sim. Essa agilidade é com treino. Então tem treino para tudo. Tem treino, por exemplo, olha que interessante. A nossa cavidade nasal, ela é maior do que a cavidade oral. Olha. Parece um absurdo, Sim, mas é verdade. E eu vou explicar por quê. E aí eu quero voltar um pouquinho para falar, há um tempo atrás, né, o canto erudito, quando era ensinado o canto erudito, tinha-se uma forma de ensinar o canto, onde não poderia haver, por exemplo, nasalidade. Cantar de forma um pouco anasalada é do mal, não pode. Mas cantar anasalado realmente não é bom. Mas a rinofaringe, porque nós temos a nossa faringe. Aqui é a laringe, e existe uma outra parte da nossa voz que se chama faringe. A faringe, ela, por exemplo, quando você abre a boca e boceja e olha no espelho, você vê que parece que sua garganta não tem um final, não. Parece que ela faz uma curva assim, ó, e desce. Essa descidinha, que essa curva, já é a parede da sua faringe. Ali, irrita quem tem faringite, você fica coçando, que a parte ali em cima, coça o ouvido. A faringe, ela vem de trás da sua laringe, passa pela boca e vai até o nariz. Ela é assim, ó, inteira. Não trouxe uma imagem para mostrar. Mas, quando você faz alguns exercícios que você amplia essa cavidade nasal, que a gente chama de rinofaringe, ela te dá uma possibilidade de você ter uma voz, uma ressonância mais alta. Sim. O que é ressonância mais alta? É da forma como eu estou falando agora. Minha voz parece que ela está mais aqui em cima. Diferente se eu fizer essa fala aqui o tempo todo. Eu estou o tempo todo falando com a voz aqui mais para baixo, colocando uma carga maior nessa região aqui. Até economiza, vamos dizer assim. Economiza a voz. A parte da voz. Isso né? aqui economiza. Fala com mais conforto. Porque quando eu trago esse peso aqui para baixo e eu fico falando assim o tempo todo, eu estou forçando e gastando músculos de forma desnecessária o tempo todo. E isso pode dar problema para a voz. Sim. Sua voz realmente, você pode ter calo, você pode ter fenda, pode ter várias coisas. Pelo fato de você fazer um uso, colocar uma carga excessiva o tempo todo onde não precisa. E essa voz pesadona aqui o tempo todo, ela não vai pro agudo, não. E a gente tem visto aí alguns cantores de referência, e inclusive eu comecei a entender que a voz, ela gasta, ela sofre alterações com o tempo, né? Justamente por isso, né? Temos aí cantores que cantavam numa tonalidade, hoje já estão bem abaixo do que costumavam, e outros até, quando vem essa comparação, né? Com o tempo gastou-se, né? Então tem essa limitação, né? Então se não tiver o tratamento adequado. Ou naturalmente já existe. Naturalmente, porque olha só, nós estamos falando de músculos vocais. Todos nós vamos envelhecendo e nós vamos perdendo tônus muscular. Então a gente também perde tônus muscular da voz, de acordo com a idade. Assim como você vai malhar e você traz tônus muscular novamente, existem exercícios vocais também para você ganhar tônus especificamente naqueles músculos ali. E são músculos muito pequenos. E um exercício errado pode danificar, pode trazer problema. Então, é muito interessante essa questão de você vai ficando mais velho e vai perdendo um pouco da sua extensão vocal, né? Porque
Mas a pessoa que vai cuidando da voz, ela retarda isso, assim como qualquer outra coisa na saúde da gente, né? Mas é muito interessante essa questão que eu falei da rinofaringe, porque eu já tive professores que, assim, me ajudou muito um tempo atrás, mas tinha situação que hoje eu vejo que era por conta dessa metodologia antiga. Não pode usar a rinofaringe. Você tem que usar só a cavidade oral. Então você tampa o nariz, não pode sair nem um pouquinho de ar aqui, coloca o celular, se embaçar tá errado. Olha. E, na verdade, essa parte da rinofaringe é a parte por trazer brilho e metal para a voz. Então isso foi descoberto num período para cá, ou passou a ser explorado num período para cá. Era assim, antigamente era assim, existe voz de peito e voz de cabeça. Sim. Só que no meio tem o quê? A voz de peito é o grave. O falsete é agudo. Mas entre voz grave e voz aguda tem o quê? O médio. O médio. Ele tem o médio. Então essa parte da rinofaringe, que ela não é sozinha, ela trabalha também com bastante oral, né? Que é a boca. E estão os médios. Dali surge a voz mista, onde tem a mistura ali da voz quase de cabeça, aí surge o belting também, que é uma forma de se expressar, uma forma de cantar. Parece que tá com voz de peito, porque ela tem muita potência, mas tá lá em cima. Então, assim, é um assunto muito vasto, assim, mas é bom, mas a gente já teve assim uma noção legal, e a modernidade também na questão do usar a voz, né? Agora as coisas vão evoluindo, né? E vai, né? Que bom que existe essa possibilidade, né? E a gente tratando aí de ministérios modernos, hoje a gente vê também vamos falar de novo nisso, né? Na deficiência da busca pela qualificação, pela qualidade, em termos técnicos, né? A gente ainda vê essa deficiência. Na Assembleia de Deus, então, a gente tem aí uma questão cultural das oportunidades, né? E vai ali dando as oportunidades para os irmãos. E tem hora que chega a ser até meio constrangedor, né? A pessoa, às vezes, o músico fica ali passando por dificuldade para tirar de ouvido. E fica com uma grande dificuldade. escola. Sim, uma escola. Fica com dificuldade para poder encontrar o acorde ali, né? Acho que não tem escola mais desafiadora. Sim. E assim, eu sou um pouco resistente a essa questão de pegar a pessoa despreparada ali para poder estar aí jogando assim, tá com oportunidade, irmão fulano. Se cantar não, mas é pra Jesus, tá bom. Então, tem dessas questões. Nossa, eu vi muito isso. E entra todo mundo numa situação porque complicada. pede um tom lá e muitas das vezes o tom que ela pediu não é o que deveria ser. Isso aí. Então fica uma... A gente recebeu aí um presente, né? Da República dos Sabores. Vamos aí... A pressão não tá baixando não, né, Priscila? Oi? Não. Não. A República dos Sabores mandou aí umas pizzas pra gente, né? Tá aí patrocinando o nosso bate-papo de hoje. Tá aí na tela pra você o telefone já pra fazer o seu pedido. E se vocês, né, como um casal que estão ministrando juntos, isso é muito lindo, muito importante. Também tenho esse privilégio de ter a minha esposa comigo também no Ministério de Louvor. E inclusive quando ela não pode ir por algum motivo que seja, me faz uma falta tremenda, né? E glória a Deus por isso, né, que eu tenho ela. Eu me sinto uma honra muito grande em ter a oportunidade de ter minha esposa comigo e eu com ela no Ministério de Louvor, né? E pra gente estar concluindo aí o nosso bate-papo, né? O Adriano também de repente tem algumas considerações aí a fazer, mas a minha questão, minha pergunta, não é uma pergunta, né? Saber aí o
o que vocês, como casal hoje, ainda têm ou observam que precisa ser melhorado dentro da modernidade, dentro do que a igreja, a gente já falou alguns podcasts atrás, né, um bate-papo atrás, mas hoje, né, graças a Deus que a igreja, ela, com toda a dificuldade, ela quebrou muitas barreiras até aqui, mas vocês ainda entendem que há algumas barreiras fora daquilo que a gente já conversou por aqui? Algo ainda a ser, dentro dessa modernidade, a ser ajustado como ministério? Deixa eu falar você primeiro. Então, tá faltando hoje pluralidade, tá faltando vocabulário musical, né? Tá tudo muito encaixotado, você falou da Assembleia de Deus, né? Realmente tem esse lado muito ruim de pessoas que vão para lá despreparados, para Jesus tá bom e tal. Por outro lado, você tem um pouco mais de diversidade. Sim. Principalmente sim. nas de médio a grande porte. Sim, isso aí é né? bom. E as outras comunidades, elas terminam castrando, não sei se esse termo, né, desculpa se foi pesado para alguns, o crescimento musical das pessoas. Quando entra no neopentecostal, na verdade, né? Que a gente tem as tradicionais, os pentecostais, né? O neopentecostal ficou um pouco engessado, creio eu, em alguma coisa assim. As comunidades, as renovadas, isso. né? Fica ali, o cara não cresce, o cara não desenvolve, ele não é desafiado a nada. Correto. Né? Às vezes algumas comunidades, elas pregam mesmo, assim, elas fazem de uma forma subliminar ou subjetiva, ali, de uma forma o cara entender que ele não sai dali, forma uma espécie de prisão psicológica no cara ali, e o cara fica meio... Pra manter ele ali naquele... mantém Aquela ali. rédea. E às vezes o cara é uma potência e ele não desenvolve o máximo dele. Né? É muito pouco desafiado. Né? Então tá faltando pluralidade, tá faltando visão mesmo. Né? Às vezes tem muita visão congregacional, visão comunitária, mas não tem uma visão ampla de reino, de fato, né? Para o crescimento do reino. Então, falta legado, sabe? Tá faltando legado, formação, né? Para mim, um líder, o cara passou na liderança, né? O cara foi líder de um grande negócio que despontou e foi referência. Aí eu pergunto, daquilo tudo ali, quem você gerou? Qual foi o seu discípulo? Quem foi? A maioria, assim, alguns que eu conheço, Quem vai pegar a capa? Não formaram ninguém. Aí eu pergunto, será que foi uma liderança eficaz? Ou foi só um curral? Correto. Não sei. É um questionamento, é uma pergunta. Né? Não formou ninguém. Não passou legado para ninguém. Não passou bastão. Não tem um sucessor, sabe? Naquele setor dele ali. Então falta essa coisa de pensar na próxima geração, Sim. de deixar um legado, de fazer uma formação correta, né, nas áreas, se é músico, se é evangelismo, se é... Tá difícil, a próxima geração você olha assim, cara, quem vai ser o próximo? Sabe? Quem vai fazer isso? Né? E tá faltando essa questão, pluralidade, tá faltando legado, né? E desencaixotar um pouco, tá tudo muito encaixotado, tá tudo muito comercial, tá se pensando muito no homem, né? E no bem-estar do homem. Você falou do terapêutico lá atrás, falei, mas tá se pensando muito mais em agradar as pessoas que estão vindo do que agradar de fato ao adorado, com o pretexto de agradar o adorado. Sim. Olha que doideira, né? Sim, é complicado. Complementar o que você falou, uma outra vertente. Eu acredito na unidade da igreja. Não numa igreja local somente. Numa visão de reino de Deus mesmo. E eu não estou falando somente da área musical. Estou falando como igreja de Jesus. Porque nós estamos falando sobre música, né, sobre reino. Mas eu queria pontuar essa questão do reino de Deus, da igreja de Jesus, que tem a adoração ali, para ele, tem os ministérios. Eu acredito que o Senhor a palavra de Deus diz que nos últimos dias
a iniquidade iria aumentar. O amor ia se esfriar. Sim. Então, iniquidade aumentando, o amor se esfriando. O termo que nós usamos esses dias, conversando com um casal de missionário. Inclusive até usei sobre apostasia. Isso. Apostasia. Então, nós não estamos... nós aqui que estamos conversando sobre isso, nós não estamos imunes a isso. Correto. Verdade. Nós estamos expostos a isso todo dia. Então, a palavra de Deus diz que nos últimos dias, aqueles que estão se sujando, eles vão se sujar cada vez mais o coração, né? E os que querem buscar um caminho de quebrantamento, arrependimento, um caminho de volta, o Senhor iria derramar algo específico sobre eles. Eu acredito que o Senhor tem feito isso de forma individual em vários lugares, no mundo inteiro, para um novo... uma nova igreja, né? Uma nova noiva. Um novo avivamento do Senhor. Sim, esse é o termo, um novo avivamento. E avivamento não tem a ver com falar em línguas, simplesmente, não tem a ver com você fazer um tipo de movimento. A igreja, avivamento, ela tem a ver com arrependimento. Sim. Com arrependimento, com o olhar para o outro, de querer ser corpo. Tem a ver com querer trazer para o centro quem é de direito do centro, que é o próprio Jesus. Sim. Dar a ele o lugar que é dele. Então eu acredito que isso é algo que falta no mundo todo e aí muitas igrejas estão sendo despertadas para isso nesse tempo. Verdade. Porque isso estando no lugar, fica fácil das outras coisas se ajustarem. Sim. É que, assim, a gente vê que Deus tem virá com avivamento, e eu digo mais ainda, com reavivamento também, seria o caso, né? Sim. Daqueles que já, mas de repente, por algum motivo, seja qual for, caíram em conformidade, há possibilidade também desse reavivamento, né? Da Igreja de Deus. Porque lá em Atos, quando aconteceu a descida do Espírito Santo, tinha sido dada uma direção. Ficai ali, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Todos estavam reunidos em um só lugar com um único propósito. Eles tinham uma expectativa no coração deles. Sim. Eles tinham uma expectativa que era de receber o Espírito daquele que já tinha subido. Glória a Deus. E eles estavam ali com aquele propósito. Então, hoje... o Espírito Santo já desceu, ele já está sobre nós. Sim. Mas eu acredito que o Senhor derrama coisas específicas sobre nós, sobre a igreja deles, em tempos específicos de acordo com a busca. Sim. Né? Nós já temos tudo, mas o Senhor, ele reveste a sua igreja para trazer esse avivamento. Então, quando nós nos reunimos para ensaiar, quando nós nos reunimos para orar, quando a gente sai para comer alguma coisa, qual o propósito? Qual o propósito de estarmos reunidos ali naquele lugar? Mesmo que seja para resolver questões, para colocar questões na mesa e alinhar e trazer alinhamento. Qual é o propósito? Qual é a motivação do meu coração? A palavra é essa, motivação. O motivo que gerou essa ação. Isso aí. Então, glória a Deus. Amém. Bate-papo aí, top demais, com os amados Vaguinho e Priscila, da Segunda Igreja Batista de Campos. Mais uma vez aqui, um grande abraço aí aos nossos irmãos amados da Segunda Igreja Batista, que fica ali na rua Gil de Góes, né? No centro, não tenho numeração aqui de cabeça, mas chegou ali e perguntou, você chega lá facinho, porque Segunda Igreja Batista é referência, né? Gostaria de agradecer aí você que ficou até agora aí com a gente, só absorvendo coisas boas. Você que é líder de ministério, você que é pastor, né? Tem muita coisa boa para você aproveitar desse bate-papo aqui. Deixa Deus tocar no seu coração, né? E a gente mais uma vez está aí com o coração agradecido. Mais uma vez, agora lembrei, Adriano, pediu o pessoal para curtir, compartilhar, comentar. Aí, se inscreve no canal. Isso aí, se inscrever no canal. Pode comentar lá, deixa seu comentário que a gente vai procurando responder, né? E é
É isso aí. Isso aí. Forte abraço, pessoal. Deus Deus abençoe demais, vocês. Amém. Aguardamos aí a próxima. Amém. Vamos comer pizza aí da República dos Sabores. Aí, ó. Eu posso finalizar falando Pode, alguma coisa? pode sim, pode fechar aí. Teve um momento da minha vida que o Senhor falava muito ao meu coração sobre você ter raízes aprofundadas em Deus e tal, mas eu não tinha começado ainda a viver aquilo. Até que teve depois da pandemia, vivemos a pandemia, ficou aquele momento de você não estar congregando mesmo ali, né? Todo mundo passou por isso. Sim. E Deus falou no meu coração, e essa é uma palavra que eu queria deixar para quem está ouvindo a gente agora no final. Enquanto a gente está sempre ali sendo cuidado, bebendo da fonte do nosso líder, de alguém que traz sempre tudo pronto pra gente, que é muito confortável. Muito confortável. A gente não cresce e não aprofunda nossas raízes com o Senhor. A Bíblia diz, e esse foi o versículo-chave que Deus trouxe para mim, que o justo, que é aquele que é justificado pelo Senhor, ele crescerá como a palmeira, ele florescerá como a palmeira e ele crescerá como o cedro do Líbano. E o crescimento do cedro é o seguinte: 1 ano com 1 metro de raiz e 5 centímetros de árvore. A cada ano é 1 metro de raiz para 5 centímetros de árvore. Então, quando a gente entende que a gente precisa aprofundar nossas raízes na palavra de Deus, buscar saber quem é o Deus que nós servimos, porque às vezes a gente não conhece o nosso Deus, nunca vamos conhecer ele todo, nunca. Mas a gente vai reproduzindo o que a gente vai escutando. A gente cresce e vai reproduzindo o que nossa mãe falou, o que o pai falou, e viram frases prontas, e a gente não tem um relacionamento com o Senhor. E aí nossos jovens entram para uma faculdade e eles não conseguem se manter lá. Verdade. Porque entra uma teoria tão real para eles, tão bem fundamentada em cima de algo que eles acreditam, que os jovens não têm um fundamento. Falta de experiência com Deus, né? Às vezes é um assunto também que a gente no trabalho falando a Outro respeito. podcast, né? A gente precisa, como crente, buscar as experiências próprias, porque a gente tem a Bíblia como exemplo, a gente ouve Deus fazendo milagres na Bíblia, a gente ouve, né, vê Deus fazendo milagre na vida de outras pessoas, mas e a minha experiência com Deus? Aonde que está? A minha história para contar de fato do Deus que eu sirvo, do Deus vivo. Então falta muito hoje as pessoas buscarem a sua própria experiência com Deus, contar do seu milagre. Porque muita gente, contar daquilo que Deus fez na sua vida. muitas das vezes tem muita gente que vive contando as histórias dos outros, né? Isso aí. A experiência dos outros, e muitas das vezes não vive a experiência Então, criando com Deus. raiz é experiência é base para nós. O Wagner tem uma história. Eita, olha aí que maravilha. E Uma história- meu editor vai ficar feliz a beça. 2h30 de podcast para ele editar. Olha que beleza, hein? É uma história Verdade. de cura. Olha aí que benção, O hein? evangelho fast Testemunha. food, né? Pois é. Bom, mas fala se você quiser. Não, amor. então. Eu só comentei. Não, depende deles, pode falar? Pode, olha, vamos aí, vamos ser abençoados. Eu já era pra estar morto, né? Eu, com 12 anos eu fui desenganado pelos médicos. Eu fui diagnosticado com leucemia. Eita. E os médicos disseram para meus pais, ó, não tem mais o que fazer. A gente vai dar um medicamento, mas não tem o que fazer mais. E aí meus pais, né, entraram no processo de oração e a gente foi num culto numa casa, na época a gente morava em São Fidélis ainda, lá no distrito de Pureza, um lugarejozinho lá. Eu lembro de uma casa e aquele culto de oração, algumas pessoas. Eu lembro do meu pai sentado aqui do meu lado, assim, no braço do sofá, eu sentado no sofá, e um pregador de fora, o pastor Reinaldo, não era da cidade, não me conhecia, ele começou a pregar, começou a falar, abriu a Bíblia, e de repente ele parou, né, de falar assim, olhou para mim e falou assim, ó, Deus está me mostrando essa criança em um leito, e nesse leito tem uma fita negra em volta. Eita. Mas nesse momento um anjo está se aproximando. Em uma das mãos ele tem uma espada e na outra mão ele tem um jarro.
esse jarro está cheio de sangue. Com essa espada ele acabou de cortar essa fita negra e agora ele tá tirando um sangue cheio de manchas. Isso. E tá botando um sangue novo. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus te curou agora. Meu pai caiu chorando. E tô aqui até hoje. Fez novos exames e não tinha mais nada. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Esse testemunho seja um testemunho de fé para edificar tantos quanto os outros, além de tudo que a gente já falou por aqui. Amém. Né, para abençoar outras pessoas que de repente se encontram ali naquela situação delicada, situação difícil e não tem quem resolver o problema. Olha, nós cremos num Deus que é expert em pegar o nada e fazer tudo. E que ele continua ainda a fazer milagres, né? Com certeza. O mesmo Deus de ontem é o de hoje, ele é imutável. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe sua vida. E E vamos nós aí, comer uma pizza da República dos Sabores. Faça aí o contato. E, enfim, tá aí. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Posso levar?